Olá a todos e todas. Nós estamos iniciando hoje mais uma de nossas aulas, dando sequência às nossas discussões a respeito das formas de liderança e como essas lideranças se relacionam com o mundo. Hoje, aproveitando uma situação apresentada nos nossos PETs, em que pedia para olhar sobre a forma profética de liderar. De acordo com o que estava apresentado lá, a profecia ou os profetas estão relacionados com uma dupla situação. Ao mesmo tempo, eles anunciam algo e, ao mesmo tempo, também eles denunciam alguma situação. Apresentam algo como um futuro, um direcionamento para onde devemos ir, e, ao mesmo tempo, dizem o que está acontecendo de errado no nosso contexto atual. Nós vamos trabalhar mais uma vez com aquela relação que estamos fazendo entre as 4 casas de Hogwarts, utilizando a estrutura que a J.K. Rowling apresentou nos livros do Harry Potter, para pensar essas formas diferentes de liderança profética nesse momento. O primeiro dos profetas que a gente vai pensar um pouco sobre ele é o Moisés, um profeta que está presente no Antigo Testamento da Bíblia e na Torá dos livros judaicos. Ele seria, de acordo com a tradição, o autor, aquele que escreve, inspirado por Deus, os 5 primeiros livros da Bíblia que formam a Torá para o judaísmo. Moisés, ele é responsável por anunciar a libertação do povo judeu, os israelitas, que estavam escravizados no Egito. Ele anuncia essa libertação e, com isso, compra toda uma briga com o Império Egípcio, porque, motivado por Deus, por Javé, ele deveria fazer com que o povo voltasse para a terra de Israel, que era a terra prometida a Abraão. Porém, depois que ele consegue libertar o povo, conquistando a liberdade através das pragas que Deus lança sobre os egípcios, assim convencendo o faraó a libertá-los, enquanto ele está conduzindo o povo para a terra prometida, ele precisa enfrentar uma série de infidelidades. O povo não aceita muito bem tudo o que está acontecendo, até porque começa a dizer que está demorando demais para que eles pudessem chegar. Eles ficam 40 anos nesta caminhada entre o Egito e a terra prometida em Israel. Com essa relação de infidelidade, o Moisés acaba escrevendo todos os mandamentos que estão presentes na Torá. Não apenas os 10 mandamentos que ele traz do Monte Sinai, mas toda uma série de outros regramentos. Por causa dessa relação de Moisés com essas regras e a tentativa de fazer com que o povo fosse mais obediente, mais fiel, nós vamos associá-lo a Corvinal, essa casa que tem a relação com os estudos, a busca pela sabedoria e a fidelidade aos textos e aos regramentos. Um segundo momento é apresentado com Jesus, também um profeta para várias religiões e não apenas para o cristianismo. O cristianismo pensa Jesus, acredita em Jesus como um Messias, como o Filho de Deus, mas várias outras religiões, algumas áreas do judaísmo, algumas áreas do islamismo e até mesmo tradições que não são do eixo abraâmico, que vem da tradição de Abraão, como o hinduísmo, consideram Jesus como um profeta importante. E Jesus anuncia para aqueles que nele creem a remissão dos pecados. Ele vem para libertar o homem do seu pecado original.
Ao libertar o homem do seu pecado original através da sua paixão, morte e ressurreição, Jesus também está num processo de denúncia. E ele está denunciando principalmente a falta de uma relação amorosa entre os homens, a falta do amor ao próximo. Não por outro motivo, esse é o mandamento maior que Jesus apresenta. É necessário amar mais uns aos outros, inclusive aqueles que se apresentam como nossos inimigos. Diz Jesus nos evangelhos que amar aos amigos é fácil. O difícil mesmo e o que é necessário de ser feito é amar inclusive aos inimigos. Nós estamos aproximando Jesus à casa de Grifinória porque ele enfrentou uma série de desafios, inclusive sendo levado à morte por aqueles que não pensavam como ele, seja porque estavam aliados ao Império Romano, seja porque estavam aliados à religião tradicional dos judeus, não aceitavam essa postura de Jesus e ele enfrentou até a morte. Por isso, essa coragem que está associada à atitude de Jesus, nós o aproximamos à Grifinória. Um terceiro profeta é Maomé. O profeta do islamismo, que na sequência aí nós estamos usando uma sequência cronológica, primeiro veio Moisés, depois Jesus e então Maomé. Maomé anuncia que a crença precisa ser necessariamente uma crença em um Deus único. E quando ele faz esse anúncio de um Deus único, ele ao mesmo tempo critica ou denuncia aquilo que ele vê como excesso, tanto em Moisés quanto em Jesus. Ele diz que Moisés tem um excesso de rigor, e esse rigor excessivo de Moisés faz com que ele seja muito legalista e apresente Deus como sendo um Deus também muito legalista. E ao mesmo tempo ele diz que Jesus também tem um excesso de amor, e por ser muito amoroso, ele apresentaria um Deus que é também amoroso demais. O problema para Maomé, é que se há excesso de rigor ou excesso de amor, Deus é uma única coisa e não consegue ser tudo. O Deus de amor não consegue ser rigoroso, o Deus de rigor não consegue ser amoroso. E Moisés diz que se é um único Deus, mais uma vez, lembrando, Maomé diz que é um único Deus, este único Deus precisa ser ao mesmo tempo amor e rigor. Não pode ser uma única dessas faces. Ele precisa ter todas essas faces. Por que Maomé apresenta este Deus como amoroso e rigoroso ao mesmo tempo? Então, precisando ter esse lado de rigor também, nós estamos associando ele à casa de Sonserina e à necessidade de entender que existem vários meios para que as coisas se realizem e que não quer dizer que porque um meio é rigoroso, ele não é de Deus. Ele pode ser rigoroso, pode ser inclusive violento e ainda assim, de acordo com Maomé, continuar sendo uma representação de Deus. O quarto profeta é o Rastafari Makonnen, também conhecido como Imperador Selassie I, imperador da Etiópia. Já no século passado, ele se apresentava como um Messias novo, como um novo Messias que, assim como Jesus, viria para libertar o povo. E a libertação dele era uma libertação daqueles africanos que foram levados como escravos para a América. Ele apresentava e anunciava uma necessidade de que eles voltassem para a África e seriam recebidos por ele, imperador da Etiópia,
em um novo reino de liberdade, em que todos os africanos que tinham sido escravizados agora estariam libertos em uma nova realidade. Ao mesmo tempo, ele denunciava a presença dos europeus que ainda estavam na África. Se a gente lembra, no período após a Segunda Grande Guerra, os europeus ainda estavam naquilo que é chamado de imperialismo e novo colonialismo na África. E o Rastafari Makonnen, ou Haile Selassie I, ele denuncia essa presença dos europeus e luta para que os europeus fossem expulsos e que a África se tornasse um continente novamente daqueles que são seus habitantes originários, os negros africanos. Essa luta do Rastafari Makonnen se associa a uma religião, o rastafarismo, Rastafari, que é uma religião muito aberta à musicalidade e até mesmo ao uso de algumas substâncias como o cânhamo, um uso ritualístico e não um uso para recreação, o que torna essa religião mais alegre e mais aberta a esses outros movimentos, tentando trazer de volta um sentimento africano que nós aproximamos então aos lufa-lufas como aqueles que buscam de uma forma menos severa e mais alegre essa nova realidade religiosa. Com isso, nós observamos então 4 profetas diferentes, cada um anunciando alguma coisa e denunciando alguma outra realidade. Não quer dizer que nós precisamos concordar com todos esses profetas, não quer dizer que nós precisamos acreditar que aquilo que eles anunciam seja verdadeiro ou aquilo que eles denunciam mereça ser denunciado, mas nós precisamos observar todo esse pensamento diverso para sempre formar melhor o nosso próprio pensamento. Por hoje é isso. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.